Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você lembra dessa placa-mãe aqui? Eu já fiz o review dela. É a Asus Prime B450M Game BR, eu vou deixar o review completo aparecendo aqui no canto. Hoje eu vou revisitar, eu vou retestar essa placa, essa que inclusive é uma das placas mais populares aqui no Brasil, na Terabyte Shop, de placa-mãe foi a que mais vendeu, isso por conta do seu preço, normalmente tinha bastante promoção dessa placa. E por que eu estou retestando ela? Porque na época que eu fiz o review nós não tínhamos os Ryzen de terceira geração, então eu testei com 2200G, 2600, 2700X. Hoje nós já temos, então as pessoas perguntam, Lucas, naquela época a gente viu que a placa passou mal com 2700X por conta de não ter dissipador no VRM, ficou muito quente, mas será que um 3700X ela aguenta melhor? Mesmo sendo aí um octa-core também, será que ela aguenta um overclock no 3700X? Então hoje eu vou revisitar e explorar melhor o VRM dela com mais informações. Vamos lá conferir o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fontes Cooler Master MW White V2, disponível nas potências de 450 a 750 watts. Elas contam com o selo 80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze, topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras, circuito LLC 12 volts dedicado e cabo de força no padrão brasileiro, garantia nacional de 3 anos. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Então pessoal, eu vou fazer agora a análise aqui do VRM da placa, eu não vou me atentar a outros componentes, para isso vocês podem ver o review completo que tem aí no canal. Esse aqui é um típico VRM de placa budget, placa básica, intermediária, 4 fases para V-Core, 2 fases para SOC. A Asus não informa o PWM que ela utiliza, fica impressa aqui um DigiPlus EPU, provavelmente é um ISL 95712 que controla as 4 mais 2 fases sem uso de doublers. Aqui nós vemos os driver MOSFET, que são os componentes que vão receber esse sinal, né? O PWM pode ser configurado para trabalhar de 200 kHz até 350 kHz. Nos nossos testes aqui eu vou usar a métrica, outro driver aqui. Nos nossos testes eu vou usar a métrica dos 300 kHz, ok? Enfim, então aqui nós temos um indutor, filtragem inicial, conector de 8 pinos. Vocês vão ver que em relação àquela placa A320MKBR, que é a mais básica, inclusive tem review no canal, a Asus usa um conector apenas de 4 pinos. Então o fornecimento já é mais complicado, lá eles cortaram o MOSFET de baixa, isso prejudica na divisão de carga, o VRM como um todo fica mais quente. Só o fato de você cortar um MOSFET desse, justo o MOSFET que fica ativo por mais tempo, você acaba tendo um VRM mais deficiente, mas é compreensível numa placa 320 que foca o baixo custo. Para um cara que vai usar um 3600, um 3200G, é difícil dar problema numa placa dessa. Para um CPU mais potente, como eles informam lá, suporta o Ryzen 9, por favor, não faça isso. Enfim, aqui nós temos capacitores na filtragem de entrada, 270 microfarad, 16 volts, são 3, na saída 820, 3 volts, tanto para ver as fases do V-Core, as fases do SOC. E enfim, e aqui a Asus colocou os MOSFETs muito comuns, aqueles estão remarcados para 4C06B, mas a gente usa o datasheet do 4C06N e do 4C10N. São MOSFETs básicos, são MOSFETs baratos, visto em placas baratas, mas que dão conta do recado, eles funcionam bem, têm uma eficiência razoável, e daqui a pouco a gente já mostra um pouco das especificações. Então é um 4C10N de alta e dois 4C06N de baixa, ok? Então a cada 3 MOSFETs, um indutor, nós temos uma fase. O desenho está ficando bem feio. Então são 4 fases V-Core, 2 fases SOC gráficos integrados. No caso do SOC existe mais um MOSFET de alta. Isso também ajuda na divisão de carga, mas o SOC é uma área que acaba não sendo muito exigida, tanto que a gente vê várias placas-mãe com dissipador apenas nas fases do V-Core, e as fases do SOC, mesmo em exigência, não ficam tão quentes. De repente um overclock numa GPU integrada, numa Vega 11, talvez exija um pouquinho a mais, só que normalmente 4 MOSFETs, 2 fases já dão conta perfeitamente do recado, ok? Bom, essas aqui são as páginas do datasheet do Onsemi 4C06N, ele trabalha com 4 miliohms RDS(on) na métrica de 10 volts, que é onde eu vou utilizar, no fornecimento teórico de até 69 amperes, só que é uma métrica difícil de levar em consideração porque os MOSFETs não têm dissipador, então eles vão esquentar muito. Se você vê aqui pelos gráficos, conforme aumenta a temperatura, a eficiência vai cair.
o fornecimento de corrente também cai. Então essa é uma métrica que acaba sendo irreal. Uma métrica mais realista seria o Continuous Drain Current R0JA, onde em 80 graus ele trabalharia em 8.2 amperes, vezes 2 MOSFETs por fase, vezes 4, dá uma métrica interessante, dá para trabalhar com vários CPUs que existem aí na plataforma da AMD. Como são 2 MOSFETs de baixa, o RDS-on cai pela metade, isso ajuda bastante também nos testes, até porque se você vê lá a comparação da A320MKBR, que tem os mesmos MOSFETs, é muito parecido, lá aquece bem mais, justamente porque tem um MOSFET de baixa a menos, ok? Se tivesse 2 de alta aqui também ajudaria. E aqui nós temos o MOSFET de alta, que é o 4C10N, RDS-on 6.95 mA em 10 volts, e novamente a gente vai usar a métrica do R0JA, 6.2 amperes, 80 graus. Bom, então basicamente é isso. Aqui nós temos o VRM típico e agora a gente vai para os testes. Eu tirei as fotos com a câmera térmica da mesma forma que eu fiz os outros testes. Bancada aberta, temperatura ambiente 32 graus. Sim, o ideal seria testar num gabinete, mas as coisas são difíceis para testar no gabinete, demora mais. E todas as placas que eu testei foram em bancada aberta, então eu teria que refazer tudo e aí eu perco toda a minha base de testes. Bom, a temperatura ambiente alta acaba compensando um pouco a temperatura interna que ficaria dentro do gabinete. Realmente 32 graus é muito quente, vocês não fazem ideia, eu fico suando para fazer os testes. Enfim, estou usando o Cooler Box, que é a situação que o fabricante imagina que o usuário inicial iria usar, porque o Cooler Box sopra em cima do VRM, então ele reduz a temperatura. Se você usa um water cooler, a temperatura fica um pouco maior, porque a região aqui fica muito parada. Aí claro, se você tiver uma fan atrás do seu gabinete, fãs soprando em cima aqui ou lateralmente, né, vindo um fluxo de ar vindo da parte da frente, pode acabar equalizando. Eu já mostrei isso aqui no canal, um teste em bancada aberta versus um teste em gabinete, ficou a temperatura do VRM muito parecida, porque se equalizou. Na bancada aberta nós não temos ventilação aqui no seu cooler, e na bancada e no gabinete fechado você tem fãs internas soprando em cima. Enfim, então 3600 em estoque, rodando o teste do Blender. O VRM ficou com uma temperatura muito bacana, nada a considerar, picos aqui em 60 graus. E se a gente leva em consideração aquelas formas que eu mostrei para vocês, com a frequência de chaveamento em 300 kHz, a saída o V-Core do processador de 1.4 volts, que é mais ou menos o que os Ryzen trabalha, e o VGS 10 volts, com a carga aqui do 3600, que é na casa dos 40 amperes em estresse, a gente teria uma dissipação de 3.96 watts, que é muito baixo. Não causa problema nenhum, mesmo você não tendo um dissipador. 3.96 aqui apenas nas fases do V-Core, ok? Com o teste em jogo, PUBG, 15 minutos, fica muito parecido, alguns graus a menos, né? O uso no jogo não é tão intenso assim. Passando agora para o 3700X, observe que o cooler mudou, agora estou usando o Wraith Prism, que é o cooler dele, certo? Onde ele também ajuda a reduzir a temperatura aqui do VRM. E agora ele exige um pouquinho mais, ele exige cerca de 52 amperes em estoque, a dissipação aqui no VRM vai ficar na casa dos 5.39 watts. Também muito tranquilo, aumentou apenas um pouquinho a temperatura, nada para causar dor de cabeça pra gente. Então, olha só, cara, o 2700X... Lá no outro teste que eu fiz tinha esquentado muito, o 3700X esquenta muito pouco o VRM. Olha como a AMD evoluiu a eficiência desses CPUs. O 3700X ele é um pouco mais rápido, a arquitetura melhor e ele exige muito pouquinho, ele exige quase igual um 3600, cara, olha aí, quase igual, né? Interessante. Enfim, agora o teste em jogo, tá? Ok, sem grandes dificuldades. E o 2700X, olha aí como evoluiu, cara. Ele está em 102 graus VRM aqui no ponto mais quente, e o 3700X 62, 40 graus a menos, é muita coisa. Essa foi a evolução principal, os CPUs estão muito mais eficientes, exigindo menos energia, o que possibilita que eles sejam usados em placas mais básicas. E outra coisa interessante, pessoal, porque olha só, aqui eu estou com o AGES atualizado no 1004, a BIOS está evoluída em relação àquela época lá de 2018, quando eu fiz o review dessa placa. E lá o 2700X nas mesmas condições, bancada aberta, no mesmo cooler, aqui o ângulo ficou um pouquinho diferente, mas é o mesmo cooler, tinha ficado mais quente, tinha ficado em 110 graus o ponto mais quente. Então,
O mesmo processador, antes esquentou mais, agora esquentou menos. O que aconteceu? Aconteceu que as novas BIOS acabaram otimizando os CPUs. O V-Core aqui ficou menor. Lá oscilava a 1.32, aqueles bugs de Precision Boost Overdrive. Estava numa BIOS beta ainda para virar a geração para os Ryzen terceira geração. E aqui com a Geza 1004, o V-Core ficou mais estabilizado, mais bonitinho e reduziu. A corrente aqui ficou 84 amperes e aqui tinha ficado em 100 amperes a corrente. Olha que interessante, cara. Com a evolução das BIOS, o CPU passou a exigir menos do VRM. Isso é uma coisa muito positiva. Aqui no caso, conforme eu falei, a exigência foi na casa dos 84 amperes e a dissipação foi para casa dos 10.12 watts. Observe que não precisou dobrar a corrente para dobrar a dissipação. O 3700X 5.39 watts, aqui 10.12 watts, porque ele sobe não numa escala linear. Então esse é o teste em estoque, 102 graus, é uma temperatura alta? É, mas já está longe ainda da margem de causar problemas. Então dá para usar um 2700X em estoque, mesmo em estresse numa placa dessa, sem o dissipador. Esse é o teste antigo, tinha esquentado mais. Esse aqui é o teste do 2700X em jogo. Nenhum problema, o CPU tem muitos núcleos, dificilmente vai usar 100%, então não tem com o que se preocupar. E agora os testes de overclock, pessoal. Eu peguei aqui o 3700X e eu fiz aquele teste que eu falei para vocês. Tirei o air cooler padrão, cooler box, e coloquei um water cooler, que é uma coisa que as pessoas normalmente vão fazer. Eu vou fazer um overclock no 3700X, beleza, vou colocar um cooler melhor, porque o cooler box vai acabar deixando o seu CPU bastante quente. Então, com o water cooler, sem ajudar o VRM agora, ainda assim ele ficou numa temperatura, vamos dizer, ok, 104 graus. Mesmo aí sem o dissipador, ainda não está fazendo throttling, está longe do limite, que é na casa dos 127 graus, está pelo menos 23 graus longe do limite, certo? A exigência do VRM aqui, no caso, ficou em 70 amperes e a dissipação foi na casa dos 7.89 watts, tá? Por que ficou mais quente, mesmo dissipando menos? Porque não estava tendo uma ventilação em cima. Se você proporciona uma ventilação, mesmo com o water cooler, você consegue arrefecer um pouquinho mais o seu VRM, certo? E o último teste, pessoal, é aqui vocês estão vendo que olha o 3700X em overclock, olha o 2700X em overclock, tá pegando fogo, bicho, 125 graus, fazendo throttling, a frequência do CPU caía para 500 MHz, ficava travada, porque tá muito quente. Tá muito quente, o VRM nessa situação aqui tá perigoso, e o calor se espalha para os capacitores, os indutores, o próprio PCB fica muito quente, isso aqui é perigoso. É apenas um teste, assim, lógico, é uma placa-mãe básica, não tem dissipador, mas às vezes o cara pensa em fazer um over. O over do 2700X aqui causaria problema. Ainda mais que eu estou usando um water cooler e já não ajuda ele. De repente com o air cooler talvez ficaria um pouco melhor, ou você colocar uma fan aqui em cima, ou comprar um dissipador e colocar, enfim, aí é por conta de vocês. Fica aí o alerta, né? Aqui a dissipação, para vocês terem ideia, pessoal, a corrente estava em 115 amperes no VRM e a dissipação estava em 15.96 watts. É uma dissipação de um chipset, certo? Tipo um X470, X570. E é um chipset que tem dissipador, e em alguns casos tem até uma fan. Então, se o chipset precisa de um dissipador, aqui também nós precisamos de um dissipador. Se tivesse o dissipador, a temperatura estaria menor. Ou se tivesse uma fan soprando em cima, a temperatura também estaria menor. Tanto é que 15 watts, 20 watts em um VRM de placa de vídeo é perfeitamente normal. Só que em um VRM de placa-mãe sem uma fan soprando é complicado, e principalmente sem um dissipador. Enfim, então, as conclusões é que a placa funciona até um 2700X em estoque, que seria esse teste que eu fiz aqui, em estresse, que é 100% do processador em estresse, até o 2700X em estoque eu recomendo ela. Para overclock, até um 3700X dá para você utilizar, apesar de ficar um pouquinho mais quente, ainda está dentro da especificação, está longe do limite, mas aqui eu já teria atenção nesse ponto em overclock. Evitaria, se possível, fazer overclock numa placa que não tem dissipador, mas enfim. E aí tem vários vídeos aqui no canal de placas com dissipador que ficam muito mais frias que essa placa aqui, certo? Chega a ficar 30 graus, às vezes 40 graus mais fria em overclock, ok? E enfim, para overclock seria no máximo essa aqui, mas a minha recomendação seria usar em estoque
numa placa que não tem dissipador e evitaria fazer o over do 2700X para você evitar problemas, tá? A placa aqui ela tem um sistema de proteção, ela fica reduzindo o clock, dependendo do tempo que você fica rodando aqui, ela simplesmente desliga a placa-mãe, o que é bom para você evitar qualquer tipo de problema, ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da minha breve análise da placa-mãe B450M Game BR Prime, né? Um grande abraço e até mais!